2024 mudou para sempre a escalada no Monte Everest. Dos drones ao aquecimento global, a experiência única mudou drasticamente. Normalmente, para você chegar ao cume, funciona mais ou menos assim. Primeiro, você fica no acampamento base, onde passa várias semanas se aclimatando à altitude. Depois fará algumas subidas preliminares para acampamentos em altitudes mais elevadas, retornando à base para descansar e preparar seu corpo para o ar rarefeito. Então, quando uma janela climática adequada se abrir, você avança para o cume. Porém, este ano, as autoridades locais introduziram novas regras para resolver questões de longa data na montanha. Veja bem, o Monte Everest está ficando muito lotado, e com as multidões vêm desafios como lixo, desperdício e riscos à segurança. Em 2023, foram emitidas mais de 478 licenças para potenciais alpinistas, todos acompanhados pelos seus guias ou sherpas, elevando o número de pessoas na montanha para 1.200. Um número recorde que levou a uma escalada verdadeiramente desconfortável. A grande quantidade de pessoas, junto com avalanches recordes e o acúmulo de lixo, tem dificultado a experiência no Everest. Em resposta, o governo nepalês introduziu novas regulamentações para enfrentar preocupações de segurança, problemas ambientais e desafios econômicos locais. O acampamento base, antes repleto de cafés, bares e outros negócios, agora está livre de empreendimentos comerciais. O governo proibiu essas atividades para reduzir distrações e manter a santidade e seriedade da escalada. Mas por quê? Por que ano após ano um número cada vez maior de mortes ocorre na montanha? Alguns atribuem isso à falta de regulamentação dos alpinistas ou das expedições lideradas por empresas amadoras. Hoje vamos nos aprofundar em tudo, mas principalmente contar a história de Daniel Patterson e seu guia Sherpa, Nepali Penji. Segundo todos os relatos, esses dois homens deveriam ter chegado ao cume e descido sem incidentes, pois estavam extremamente aptos e escalando pelas razões certas. Mas este é o Monte Everest, e por aqui é ele que dita suas próprias regras. Então sempre espere pelo inesperado. Mas você ficaria surpreso se eu te dissesse que havia menos licenças no pico do que no ano passado? Talvez estejamos aprendendo. Depois de 2023 ter sido a temporada de escalada mais mortal na história, em 2024 foram emitidas 421 autorizações para alpinistas, versus 478 emitidas em 2023. Mesmo assim, foi o segundo ano mais movimentado na história da montanha, então não acho que tenhamos feito uma grande mudança. O motivo pelo qual isso é relevante é a direta correlação entre o número de alpinistas no pico durante a temporada e as mortes na montanha, já que com mais escaladores aumentam também as chances de algo dar errado. Mas isso não é realmente o que preocupa aqueles que assumem as encostas. O que é preocupante são as rotas longas, especialmente mais acima da montanha, pois quanto mais alto você sobe, mais rarefeito o ar fica. Acima de 8.000 metros, o nível de oxigênio é 1/3 do que é ao nível do mar, o que significa que até mesmo as tarefas mais simples, como subir em ângulos leves, são naturalmente mais difíceis. Combine isso com as horas de espera na fila para chegar ao cume, e fica evidente por que as pessoas estão preocupadas com o número de alpinistas. E nem começamos a falar sobre o lixo e os resíduos que são deixados para trás. Nos últimos anos, houve iniciativas para limpar o Everest, como a campanha de limpeza da montanha no Nepal, mas infelizmente não tem causado grande impacto. Mas por que esses números cada vez mais elevados? Segundo as empresas, isso facilita os amadores a completarem seu sonho de chegar ao pico mais alto do mundo, já que a maioria das expedições segue o mesmo caminho através da perigosa cascata de gelo Khumbu. Isso permitiu que as empresas fornecessem menos guias versus clientela. Há alguns anos, era comum ver um guia para cada 3 a 4 alpinistas. Embora este ainda seja o padrão declarado da indústria, a verdade é que estamos nos afastando cada vez mais dessa realidade.
A principal razão é que um guia é simplesmente uma babá neste ponto. E, claro, mais uma razão é o dinheiro. O Nepal depende do dinheiro trazido através da temporada de escalada do Everest e é a maior fonte de receita para sua economia, já que uma grande parte da população do país depende disso para sobreviver. Em 2024, estima-se que o país tenha recebido 4,5 milhões de dólares somente em receita de permissões. Todos os alpinistas ocidentais pagam por sherpas e carregadores para carregar seus equipamentos para o acampamento e eventualmente ajudá-los a chegar ao cume. Não nos enganemos, o Nepal tem um interesse inerente em permitir licenças para a montanha porque não ajuda apenas a economia local, mas também o país. Então, o que você ganha quando se mistura a ganância, escaladores amadores, menos guias e superlotação? Bem, você tem mais mortes e desmoronamentos do que já vimos. Honestamente, não tenho certeza se estou qualificado para dar uma opinião sobre o que deveria mudar. Mas uma coisa é bem clara para mim. O Everest está com problemas e não parece que irá ser resolvido em breve. Em 2024, Daniel Patterson perdeu alguém importante para ele. Ele era conhecido por seus amigos como Dan e tinha 39 anos e morava em Wakefield, Inglaterra. Como sócio proprietário do Wakefield CrossFit, ele decidiu escalar o Monte Everest para ajudar a arrecadar dinheiro para a família de um amigo de sua academia, que havia morrido recentemente vítima de câncer. Uma causa nobre e um gesto mais do que esperado, segundo pessoas próximas a ele. Dan estava em ótima forma em todos os aspectos, e o preparo físico para a escalada não seria um problema para ele, mas teria que superar sua falta de experiência. Não quero dizer que ele não tinha experiência. Ele certamente tinha, e já havia alcançado o cume do Island Peak e, sem dúvida, escalado outras montanhas mais técnicas para se preparar para o Everest. Mas esta era sua primeira vez no pico mais alto do mundo. Então ele contratou a 8K Expeditions, uma das empresas de expedição mais populares na faixa Khumbu. E foi aqui que ele encontraria seu Sherpa, Pendy. Enquanto Dan era conhecido por sua robusta forma, positividade edificante e forte determinação, Pendy já havia escalado o Everest 2 vezes, junto com o K2, a Madablam e dezenas de outras montanhas de 6.000 metros. E ele tinha feito tudo isso antes dos 23 anos. O jovem Sherpa era extremamente experiente e havia escalado durante a maior parte de sua vida. A temporada de 2024 começaria no final de abril e, desde o primeiro dia, os alpinistas enfrentariam desafios constantes na montanha. Foi notado que a cascata de gelo de Khumbu, a parte mais perigosa do Everest, estava ainda mais difícil de navegar este ano. Ela é especialmente perigosa pois está em constante mudança e normalmente é percorrida no início da manhã, quando o gelo está mais compacto e sólido. Não é incomum ver blocos de gelo caindo ou avalanches ocorrendo nessa área. O que torna isso tão perigoso é a quantidade de vezes que você tem que atravessá-la. Normalmente, os alpinistas se aclimatarão na montanha antes de fazer um esforço para chegar ao cume. É quando atravessam para uma certa altitude antes de retornar ao acampamento base, não apenas para se familiarizar com a rota, mas para aclimatar seus corpos também. Se um alpinista estiver preparado adequadamente, suas chances de sucesso aumentam muito. Mas isso significa que eles têm que passar pela cascata Khumbu várias vezes. Para um alpinista, isso geralmente equivale de 6 a 8 vezes por temporada. Mas os Sherpas podem atravessar a cascata de gelo em qualquer lugar de 30 a 40 vezes. Os incidentes em 2014 e 2023 são o motivo pelo qual o local foi apelidado de tumba pelos Sherpas. Mas todos conhecem o risco e em 2024 a queda de gelo não estava diferente. Foi declarado que este ano levaria até 10 horas para navegar, com uma descrição de direção em constante mudança, tornando-se uma das rotas mais desafiadoras nos últimos anos. Há muitas razões pelas quais isso ocorre,
Mas depois de 2014, isso desempenhou um papel importante em como a rota é escolhida. Não há muitas informações públicas sobre a rota de aclimatação ou viagem exata de Dan e Penji, mas sabemos que eles estariam atravessando o South Col. Esta é a rota principal que os alpinistas enfrentam no Everest após 2020, porque a China ainda não abriu a rota norte mais técnica. Uma típica expedição ao monte leva aproximadamente 3 semanas antes que os alpinistas sequer pensem em enfrentar as encostas superiores. Isso geralmente equivale de 7 a 11 dias de viagem e caminhada até o acampamento base do Everest e depois mais 2 semanas de viagens de aclimatação, seja no Everest ou em picos próximos, como Lhotse. Então, quando o tempo começa a clarear, normalmente ao meio-dia há uma correria para o cume. Alguns anos esta janela de tempo pode ser tão curta quanto alguns dias, e em outros anos pode levar algumas semanas. E é por isso que há longas filas, já que a maioria das expedições planejam chegar ao cume dentro do mesmo período de 2 a 5 dias. E a expedição 8K não era diferente, e Dan e Penji começariam sua subida ao pico ao meio-dia. Depois de completar a difícil cascata de Khumbu, eles descansariam no acampamento 1 antes de continuar a subida. Enquanto o caminho do acampamento 1 ao acampamento 4 pode ser perigoso, é considerado por muitos como a parte mais fácil da rota. Dan e seu Sherpa chegaram ao acampamento 4 em 19 de maio, e já estava lotado, e este seria o primeiro sinal de alerta, já que a previsão do tempo indicava uma janela curta e havia 3 a 4 expedições que tinham sido marcadas para a mesma data, elevando o número total de alpinistas no acampamento para cerca de 80 pessoas. Depois de descansar no South Col, o plano era partir para o cume no dia seguinte. Na noite do dia 19, os ventos estavam extremamente fortes e a expedição do lado chinês foi adiada por mais um dia devido a esses fatores. Já no lado do Nepal, eles tinham a opção de esperar até que o vento passasse ou fazer uma tentativa para o cume. Várias expedições decidiriam esperar, mas já outras, incluindo a expedição 8K, decidiram continuar. Os guias Sherpas sentiram que, se todos estivessem bem descansados e prontos, deveriam fazer uma tentativa e voltar antes que o tempo se tornasse insuportável. A expedição 8K não estava sozinha. Outras equipes tentaram também, mas com guias mais experientes, além das condições do vento, permitiram a 8K uma pequena vantagem, e eles seriam os primeiros a chegar ao cume. Dan e Penji tinham aproximadamente 12 horas para alcançar o topo. O grupo formado por 7 alpinistas estava sendo liderado por Penji, e a ascensão se movia mais lentamente do que o esperado, o que causou algumas preocupações. Era a primeira tentativa de Dan ao cume e ele estava lutando contra os ventos fortes. Uma das coisas mais perigosas sobre o Monte Everest é a falta de oxigênio. Geralmente, os alpinistas carregam uma garrafa de oxigênio extra, conhecida como tanque, para se manterem vivos enquanto continuam a subir. Esses tanques são pré-armazenados em paradas específicas pelos guias Sherpas ao longo da rota. Esses tanques são extremamente importantes porque fornecem a única chance de sobreviver à subida. Os ventos fortes começaram a aumentar ainda mais e um dos alpinistas relatou uma leitura de menos 30 graus Celsius. Quando Penji recebeu a notícia, ele instruiu o grupo a se virar imediatamente e retornar ao South Col. No entanto, alguns membros da equipe já haviam alcançado o cume, e o atraso em tomar essa decisão resultaria em mais tempo na montanha do que o planejado. Dan lutava com a altitude e as condições climáticas e havia parado para descansar várias vezes. Já Penji, ciente da condição de Dan, ficava para trás para garantir que ele estivesse seguro. E a condição de Dan pioraria ainda mais. Porém, a proximidade ao cume deu a Penji a falsa sensação de segurança. Mas ele não sabia que Dan estava ficando sem oxigênio e ao final do dia seu tanque estaria vazio. Sendo assim, ele decidiu ficar com Dan, enquanto o resto da equipe continuava. A decisão de manter Dan seguro seria a razão pela qual Penji ainda está vivo.
mas também o motivo pelo qual seu parceiro não conseguiu continuar. Juntos, os dois lutaram contra os ventos fortes e a falta de oxigênio durante a noite, mas ao amanhecer, Dan já não conseguia mais se mover. Pendy fez tudo ao seu alcance para ajudá-lo, mas o tempo seria uma questão crucial e ele sabia que eles não sobreviveriam se não descessem imediatamente. Depois de realizar um esforço monumental para ajudar Dan, ele foi capaz de descer a montanha com ele, mas infelizmente ele não sobreviveria à descida. Pendy relatou que Dan foi uma das pessoas mais fortes que ele já conheceu. Ele quase não sobreviveu à descida também, mas foi capaz de se salvar graças à sua experiência. O Monte Everest é o lugar mais bonito, mas também o mais perigoso da Terra. Não importa quantas regras sejam feitas ou quantas mudanças sejam implementadas, continuará a ser um local extremamente perigoso. Dan e Pendy fizeram tudo certo, e mesmo assim, a montanha cobrou seu preço mais uma vez. Dan foi um grande homem que deixou para trás sua família e amigos com o objetivo de ajudar pessoas próximas a ele. E através dos esforços da expedição 8K e do guia Pendy, Dan conseguiu ajudar a família de seu amigo e sua memória permanecerá na comunidade de alpinistas para sempre. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo. Não esqueça de nos apoiar com seu like, um gesto simples de sua parte, mas que faz uma grande diferença para nós. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novidades. Obrigado por hoje é só, e até o próximo vídeo.